jogador tenta não errar e fica com medo de jogar porque tem medo de errar, é aí que ele mais erra. Oiê, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Santos e Atlético Mineiro, válido pelo Brasileirão, segunda rodada. Gente, o Santos teve vontade, não dá pra negar isso. Vontade o time teve, mas é claro que, enfim, só vontade não ganha jogo. E é por isso que a gente empatou ontem, né? O Santos, ele até criou boas oportunidades no primeiro tempo, mas ele não conseguiu finalizar bem, né? Não conseguiu concretizá-las bem. Seja por uma decisão errada, seja por uma finalização ruim. Eu acredito que o que falta no Santos, assim, uma das coisas que faltam no Santos hoje é efetividade. O Santos hoje ele não tem efetividade, o Santos hoje não é efetivo. O Lucas Lima ali no meio campo, inclusive no jogo de ontem, ele tem criado chances, né? Ele tem colocado os jogadores do nosso ataque ali muitas vezes em chances reais de gol. Só que os jogadores da frente ali nesse último terço do campo não souberam aproveitar muito bem essas oportunidades. Já que a gente tá falando dos jogadores da frente ali, eu acho que a gente precisa falar mais uma vez do Ângelo. Teve um lance ontem que foi muito discutido pela torcida, tanto no estádio quanto nas redes sociais, que é aquele lance que você sabe qual é o lance que eu tô falando, obviamente, se você viu o jogo. Foi o lance do jogo ali que, enfim, mudou totalmente o que o Ângelo foi no jogo. O lance é o Lucas Lima passando pra ele, ele vai até o final do campo e dá o break e volta a bola pra trás. Esse lance, eu vejo que ele poderia ter terminado de duas outras formas. Ou o Ângelo teria passado um pouco antes de chegar ali na linha de fundo pro Marcos Leonardo, que vinha fechando do outro lado, de frente pro gol. Ou, já que ele carregou demais, ele poderia ter tentado a finalização. Ele não fez nenhum, nem outro, resolveu brecar e passar pra trás. A jogada se perdeu. Vamos lá. Eu já falei do Ângelo aqui pra vocês, inclusive teve um Seria Responde que eu falei sobre o Ângelo, acho que é quando tava naquela negociação com o Flamengo. E essa negociação com o Flamengo, inclusive, entra muito na pilha do torcedor de, meu Deus, o Ângelo quase foi pro Flamengo, ele quase virou um traidor, então vamos pegar no pé dele. Muitas vezes tem disso também. Mas o que a gente precisa entender sobre o Ângelo é uma coisa. Ele é um garoto ainda, ok? Já falei isso aqui pra vocês inúmeras vezes. O Ângelo é um garoto que pulou etapas, entendeu? Ele pulou etapas. Aí você vai me falar, mas isso sempre aconteceu no Santos. Sim, sempre aconteceu no Santos. Só que muitas vezes, os jogadores que subiam pro profissional e se destacavam, os jovens garotos, os famosos raios, que se destacavam no tinham ao seu lado ali uma base, um time consolidado. O Ângelo hoje não tem isso. O Santos vem sofrendo essa temporada aí, fez um Paulistão péssimo. Nas últimas temporadas foi a mesma coisa, só dor e lamentação. Então a gente não pode esperar que o Ângelo assuma essa responsabilidade sozinho e jogar a culpa nele. Depois desse momento do jogo ontem, eu percebi que a movimentação do Ângelo em campo foi outra, totalmente diferente. Ele ficou mais acuado. Ele deixava o Nathan passar, passava a bola pra ele e ficava parado. Por quê? Porque ele tava tentando não errar mais, porque sabia que a torcida já tava pegando no pé dele. E muitas vezes, quando o jogador tenta não errar e fica com medo de jogar, porque tem medo de errar, é aí que ele mais erra. E é isso que muitas vezes acontece com o Ângelo. Ele precisa ser lapidado. A lapidação que o jogador passa para chegar no profissional, o Ângelo não teve. O Ângelo não teve essa lapidação. E ele entra num time que é pressionado por natureza ali. Então realmente vai ficar difícil ele ser a grande salvação do time. A gente não pode jogar essa responsabilidade em cima dele. Aí tem torcedor que diz, ah, mas ele tá recebendo pra isso, ele é pago pra isso, não sei o quê. Ok, mas tem uma pessoa por trás do jogador. O jogador não é um ser blindado de críticas e que não vai sentir essas críticas. É claro que vai, é claro que vai. E ainda mais se a gente tá falando de um garoto, então, enfim, fica tudo ainda pior. Eu acho que o Ângelo agora precisa de apoio, porque ele tá muito inseguro em campo e essa insegurança só tende a aumentar se a torcida não começar a apoiá-lo e mostrar que tá disposto a acreditar nele para ele tentar recuperar o futebol. Caso contrário, ele vai perder e, consequentemente, o Santos vai perder e a gente não quer isso. O Ângelo, a gente vai para um outro jogador que foi muito bem ontem e a melhor contratação do Santos até aqui, né? Não fez um bom jogo contra o ataque italiano, mas enfim,
contra o Audax do Santos foi horrível. E, querendo ou não, nem ele conseguiu se salvar naquela oportunidade. Eu tô falando do Dodge. O Dodge, ele é um jogador, como eu já disse pra vocês, eu não tenho mais palavras pra falar do Dodge. Ele é muito técnico, eu gosto muito de ver o Dodge jogar. E ontem, em muitas oportunidades, ele saía bastante da posição dele ali, né? Ele tá jogando um pouco mais recuado, a gente pôde perceber isso, como o primeiro volante ali. Mas ontem ele conseguiu sair em muitas oportunidades, muitas não, tô sendo exagerada. Em 2, 3 oportunidades que ele conseguiu uma arrancada e chegava no ataque. Teve um lance, inclusive, que ele só parou com falta de 2 jogadores do Atlético Mineiro. Então o Dodge é um jogador que no meio campo nosso ele consegue desequilibrar tanto na marcação quanto na parte ofensiva. Espero que tenha jogado tão recuado assim como o primeiro volante e não tenha saído muito nos jogos. Mas eu acho que o Odair permitir que ele saia um pouco mais dali. É claro que eu não tô falando pra ele abandonar na posição dele. Mas se ele sair um pouco mais, ele pode entregar um pouco mais também para os jogadores de frente do Santos e auxiliar o Lucas Lima ali também nessa criação de jogadas, porque eu acho que ele tem bola para isso, viu, gente? O Nathan ontem conseguiu me surpreender, né? Eu já tinha dito para vocês em outro jogo que ele tinha jogado mais ou menos bem, errou alguns lances contra o Grêmio, na verdade, né? Ele só entregou o gol pro Grêmio, mas fora isso ele até que foi bem. Enfim, né? Enfim, altos e baixos do futebol. No jogo de ontem ele foi bem, tá? Ele foi bem, principalmente defensivamente ali. Não entregou muito ofensivamente, mas defensivamente, e é isso que a gente espera dele, né? É isso que a gente espera dele. Ele conseguiu entregar bastante ali. O Atlético Mineiro, ele chegava por aquele lado e o Nathan tava muito bem e muito seguro na marcação. Gostei muito disso, porque eu já vinha criticando o Nathan, ó, há um tempo. Outro jogador também que foi muito seguro ontem, que a torcida tem pegado muito no pé, é o Messias. Ontem ele e o Borman foram, assim, muito seguros. Muito seguros mesmo. O João Paulo já tá de praxe, não preciso nem falar, né? Ontem fez uma defesa milagrosa ali. Mas o Borman e o Messias realmente foram muito bem. O Messias, ele me surpreendeu. O Borman, ele, enfim, jogou o futebol dele mesmo. Talvez poderia ter jogado um pouco mais, porque a gente sabe que o Borman, ele realmente pode entregar um pouco mais. É um bom jogador. Mas eu gostei da nossa zaga ontem. E do Nathan, que eu já vinha reclamando em alguns vídeos, mas ontem também conseguiu me surpreender positivamente. No mais, o jogo foi isso, gente. O Santos conseguiu criar algumas coisas. O Atlético Mineiro também criou algumas coisas, mas a sua defesa estava bem postada ali. A gente precisa melhorar mesmo a parte da finalização, que não tá dando certo. A gente não tá fazendo gol, a gente precisa fazer gol. O Santos realmente não tá conseguindo acertar nessa última parte do campo, nesse último terço do campo, e precisa melhorar isso pra ontem. Não achei que o Santos foi de todo mal ontem, mas é claro que a gente também não vai ficar comemorando empate, principalmente dentro de casa, porque dentro de casa vencer é mais do que obrigação, né, gente? Eu vou ficando por aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do jogo. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanha há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento também para se inscrever. Um beijo e até a próxima. Tchau!